E para poder finalizar agora, tem as propriedades e os benefícios da geodésica. Por que construir uma cúpula geodésica? Quais são as características tão fantásticas que ela tem assim? A primeira característica é construção rápida, limpa e de fácil transporte. Elas simplesmente já quebraram recordes, para vocês terem ideia, na velocidade de construção. Apesar de serem cúpulas gigantescas, a fabricação delas é relativamente rápida e elas ocupam pouco espaço porque é feito com pouco material, pro volume que ela gera. E elas são fáceis de transportar justamente por causa disso, porque é pouco volume, leve, geralmente os materiais que se fazem elas são materiais mais leves do que a construção convencional, e isso facilita muito o transporte. E outra característica é que, como ela é feita com uma quantidade muito pouca de material, ela gera muito pouco resíduo, principalmente se for feito com materiais naturais, como bambu, como madeira, que é o caso, por exemplo, que a Ameríndia faz. A Ameríndia trabalha principalmente com materiais naturais na fabricação de cúpulas geodésicas, porque tem, além de tudo, agregado a questão da sustentabilidade dos materiais. Outra característica, vão interno livre, eu já até falei. A geodésica pode ser do tamanho de cobrir universos inteiros, planetas, cidades. Elas nunca vão ter uma viga central para poder segurá-las. Elas sempre vão ter o aspecto interno livre, sem absolutamente nada tapando a visão e nem o deslocamento de materiais, pessoas, a questão visual mesmo, né? Então, é outra característica fantástica. Elas têm o vão interno sempre livre, sempre. A não ser que se façam projetos em que vão se inserir outras coisas lá dentro, né? Mas isso não tem nada a ver com a estrutura em si. Aí tem outra característica que ela é uma das estruturas mais resistentes desenvolvidas e desenhadas pelo homem. Então, elas são muito resistentes a ventos fortes, tempestades, tsunamis e terremotos. Aí fala, brincadeira. Existem vários casos, tem um pessoal, eles mostram diversos tipos de geodésicas que sofreram desastres naturais, seja pelo furacão Katrina, lembra do furacão Katrina? Seja por tsunamis, e eles simplesmente resistiram. No máximo sofreram com as telhas ali que foram quebradas, uma porta, uma janela, mas a estrutura em si tem uma capacidade, uma resistência impressionante. Tá? Economia nos custos iniciais da obra. Por ser uma estrutura arquitetônica de rápida construção, com poucos materiais, ela tem uma economia gigantesca, principalmente nos custos iniciais. Porque a maioria da fabricação das peças, além de serem poucas peças, elas são fáceis e práticas, geralmente, de se fabricarem. Então, há uma economia. É possível fazer domos muito baratos, se você quiser. Muito, muito baratos mesmo. Aquela lá de Sete Lagoas, a gente gastou em torno de R$600, para vocês terem ideia. Obviamente que isso tem a mão de obra. Se é você que vai fazer, você vai contratar um serviço, você vai contratar a Ameríndia, vai contratar um outro construtor, aí já é uma outra história. Agora, deve fazer um domo sem cobertura, sem porta, sem janela. Está falando de estrutura geodésica em si, né? Agora, dependendo do tipo de projeto, obviamente que esse valor vai subir. Dependendo do tipo de cobertura que você for colocar, o valor vai aumentar. Dependendo do projeto de porta, janela, pagar arquiteto, pagar engenheiro, obviamente que tudo isso custa um valor a mais. Mas, mesmo assim, a estrutura geodésica, em termos de metro quadrado, é simplesmente uma das estruturas mais baratas de se construírem pela quantidade de volume que é possível construir. Então, é uma das estruturas mais impressionantes em termos de arquitetura que já foi inventada. Ela, mesmo dependendo de se pode ser um hiper mega domo, ela vai custar mais barato do que se fazer com material convencional. Ela tem uma outra propriedade que é a eficiência energética. O que é eficiência energética? Ela, se for bem desenhada, principalmente com aberturas no topo, entradas de ar embaixo, ela consegue circular muito bem o ar lá dentro, porque ela não tem nada para impedir o ar, e por ela ser circular e não quadrada, como as casas convencionais são, ela não acumula lugares mais quentes e lugares mais frios. Ela tem uma capacidade de distribuir por igual a capacidade térmica e tem uma capacidade, se bem projetada, de regular a temperatura e umidade através de um processo de homeostase térmica. Ou seja, ela se autorregula. Se está muito quente, ela esfria. Se está muito frio, ela se aquece. Por essa capacidade e essa eficiência
energética que ela tem, justamente por ser uma esfera, né? Ela é um ótimo coletor solar para estufa. Por quê? Porque ela é uma esfera. Então imagine que, independente de onde que o Sol vem, se ela vem de cá, se vem de cá, se vem de cá, se vem de cá, ela vai captar da mesma forma. Então, obviamente que se não tiver obstáculos, né? Mas ela consegue, diferentemente das casas que são quadradas, que você tem que ficar direcionando as posições, ou as estufas quadradas, por exemplo, tem que ficar direcionando a estufa para um determinado local. Uma outra característica é que ela é uma obra de arte arquitetônica. Então, além de ser uma estrutura que serve como habitação, ela também, por si só, é uma escultura. Visa ela simplesmente pela beleza, pela capacidade incrível matemática que ela tem, né? E pela beleza de exercer um encanto absoluto das pessoas que conhecem de perto, né? Então, é uma obra de arte arquitetônica por si só. Ela pode ser fabricada no quintal ou na garagem de casa. Se você quiser um domo, seja do tamanho que for, se você se capacitar para poder fazer, se você aprender todos os macetes de como fabricar, todos os detalhes técnicos, você consegue fabricar dentro de um quarto, se você quiser. Porque é muito prático a fabricação dela. Isso assim, pensando no básico, barra e conexão. Dependendo do tipo de conexão. Nem todos os tipos de barra, nem todos os tipos de conexão você vai conseguir fazer em locais pequenos. Mas boa parte das coisas, das geodésicas que é possível serem feitas, é possível fazer em locais muito reduzidos, uma garagem, um quintal. Pode ser comprada como kit para montar em casa. Então, existem empresas, a Merim oferece isso. Se vocês quiserem um kitzinho com barra pronta, a conexão pronta, a gente faz as barras e as conexões, te manda um mapa, te mostra como que monta, e você tem dentro da sua própria casa o seu kit pronto ali para poder montar e fazer uso da sua geodésica, seja de que tamanho for. Pode ser uma maquete ou pode ser uma geodésica grande. A gente fabrica isso e disponibiliza esse tipo de serviço também. Outra característica, ela tem uma acústica extraordinária. Por quê? Porque ela é um domo. E não é à toa que vários tipos de construção, catedrais das igrejas, tinham domos, por uma questão também de acústica. Porque ela permite uma reverberação do som de uma forma muito homogênea, muito equilibrada. Principalmente o centro da geodésica, o ponto central, ela tem uma capacidade acústica incrível, incrível mesmo. Uma outra característica é a autoconstrução. Como eu falei, com conhecimento adequado de como fabricar, entendendo como que se calcula, como que se corta, como que se fabrica as conexões, como que se monta, é possível você autoconstruir sua própria geodésica. Isso assim, não é nenhum bicho de sete cabeças. Obviamente que existem geodésicas desde as mais simples, com materiais simples, que poucas ferramentas é preciso se construir, às geodésicas mais high-tech. A gente está falando de autoconstrução para pessoas que conseguem, com poucas ferramentas e com um básico de conhecimento, você consegue montar de forma segura, de forma eficiente, a sua própria geodésica. Aquela coisa do interior sem vigas e colunas, é a questão do vão interno livre. As duas coisas estão relativamente ligadas, né? Ela não tem colunas no centro e, portanto, ela tem o vão mais livre e que permite uma infinidade de utilidades lá dentro e um deslocamento de pessoas, de materiais, muito mais fácil. Ela tem uma outra questão que é a versatilidade. As cúpulas geodésicas ficaram muito famosas e são até hoje muito conhecidas e difundidas e faladas justamente porque elas servem para uma infinidade, muitos propósitos, serve para muita coisa. Todo dia inventa, inclusive surge uma nova utilidade. Já foi construída geodésicas desde aquelas lá que eu mostrei, né, para um centro de referência do bambu, ou um centro cerimonial, ou um centro de yoga. Há geodésicas, por exemplo, nos polos. Já foi construído no Polo Sul, por exemplo, para o Observatório Astronômico. Já foi geodésicas em lugares muito remotos, né, em que é difícil chegar, que o exército tem que levar coisas muito práticas para poder montar, muito rápidas. Então é uma versatilidade gigantesca que serve. Serve para poder fazer palco, serve para poder fazer teatro, serve para poder fazer estufa, serve para poder fazer casa, enfim. Dá para ficar falando aqui um ano inteiro, só as utilidades que dá para fazer com geodésica. Ela é muito fácil de montar e desmontar. Isso é uma coisa incrível. A gente tem inclusive alguns vídeos aí na nossa página, no nosso canal do YouTube, que mostra
a praticidade, que é a montagem. É muito prático, seja ela em tamanho pequeno, em tamanho grande, muito prático. É só ir conectando as peças com o mapa e pronto, tá montado. E depois para desmontar a mesma coisa, você vem desmontando, desparafusando, se for parafuso no caso, ou tirando as peças ali e está desmontado, é muito prático, né? E uma questão da durabilidade. Eu falei, aquele planetário, o planetário de Jena, que foi a segunda cúpula que o pessoal das AIS fez, já está aí completando já está completando quase 100 anos, 80 e tantos, 90 e tantos anos. E para completar agora, é um pequeno livro que a gente está distribuindo gratuitamente para as pessoas, que se chama Cúpulas Geodésicas, Guia para Iniciantes. Então, você pode entrar aí, baixar gratuitamente e ter acesso a mais informações ainda. Baixem, compartilhem nas suas redes sociais, mostrem para as pessoas, falem, fala para as pessoas entrarem no nosso site, fala, cara, vai lá, entra lá, baixa lá no site, porque vale a pena conhecer o trabalho. Quem quiser, vai ter um curso presencial. Quem quiser vir aprender na prática como fabricar diversos tipos de geodésicas, com diversos tipos de materiais, é bem interessante você ver de perto como que fabrica, como que trabalha com bambu, como que trabalha com madeira para poder fabricar, que tipo de conexão, como que você faz determinado tipo de conexão, como que você faz outro, como o processo de um ateliê, de uma oficina para poder fabricar cúpulas geodésicas. A gente simplesmente distribui muito conhecimento durante esse curso e é uma vivência muito bacana. Então, quem quiser, tem interesse, entra aí no site, vocês vão ver www.amerindia.eco.br, vocês vão ver o curso. Em agosto, a gente está preparando um grande evento online também, e também gratuito, que vai ser um workshop de cúpulas geodésicas, que a gente pretende, inclusive, estar passando muito mais conhecimento, pretende, inclusive, estar entrevistando pessoas que constroem cúpulas geodésicas, outros construtores vão participar também, falando sobre suas cúpulas, como que constroem, seus projetos. Quem não curtiu nossa página, entra aí no Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem um canal no YouTube que agora a gente está começando a alimentar bastante. Confiram sempre a nossa página, que vai ter sempre novidade em relação a cúpulas geodésicas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente está com essa missão de difundir as cúpulas geodésicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.